Bom, vamos falar um pouco, explorar mais esse tema de prontuário único, que é uma coisa que vocês já viram na aula inaugural, né? A professora Tereza, de forma objetiva, explanou um pouco sobre isso, que na verdade o prontuário representa um instrumento legal e de ponto inicial para a gente desenvolver os tratamentos, uma terapêutica, um plano de tratamento, ser o ponto de partida para um orçamento. Então, geralmente, quando o paciente, né, é atendido inicialmente ou no curso da evolução do tratamento dele, é um instrumento que a gente sempre tem que consultar, né, e ver se está atualizado, se foi bem preenchido, se de fato corresponde ao perfil daquele paciente, daquele cliente que a gente está atendendo. Então, a gente sabe que prontuário, em definição, é um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, gerada a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. O prontuário, seja em qualquer instituição de saúde ou que faz assistência a pacientes, ele deve ter três características básicas, né? Ele deve ser um documento científico, ou seja, itens essenciais que compõem um prontuário devem ter embasamento científico e precisam ser registrados de modo a possibilitar a análise de hipóteses, teses e conclusões. Muitas vezes, não sei se vocês estão utilizando esse instrumento legal, né, que é o prontuário, para desenvolver, por exemplo, o TCC de vocês. Então, a gente pode fazer estudos retrospectivos, analisando esses prontuários, quando a gente traça, né, um problema ou quer responder uma hipótese e vincula, geralmente, ele como um instrumento de coleta de dados. Então, por isso que o seu preenchimento deve ser muito bem feito, ter uma linguagem científica apropriada, não ter rasuras. Por isso que a gente geralmente chama a atenção para que o prontuário seja muito bem preenchido, né, porque ele de fato representa esse documento científico bastante utilizado em pesquisa e ao traçar, né, hipóteses, teses e conclusões e um perfil diagnóstico e de tratamento daquele paciente. Ele também representa um documento sigiloso, então o prontuário deve também exibir somente os dados essenciais, de modo a manter o sigilo profissional paciente. Então, a gente geralmente trata aqueles dados ali na comunidade científica, né, profissional, e também pertinente àquele paciente ou ao responsável pelo paciente. E outra coisa também que vocês já viram em disciplinas de ética, bioética, viram também a odontologia legal, que ele representa o principal instrumento de legalidade, né, na dinâmica profissional-paciente. Então, ele contém itens essenciais que compõem o prontuário e devem ser registrados segundo a legislação vigente e devem provir de condutas legais, né, éticas. Então, por isso que todo registro deve ser feito lá. Então, vocês vão ver quando a gente se omite, muitas vezes, em descrever ou evoluir o que aconteceu, no registro do prontuário, fica muito difícil muitas vezes a gente se proteger. Caso aquele paciente, em juízo, afirme que a conduta teve perícia, ilegalidade, ou que os fatos, de fato, a prestação aos serviços odontológicos efetivados pelo profissional, pelo aluno, por quem quer que seja, não tenha sido feito. Então, é a principal instrumentalização de legalidade que a gente, de fato, pode nos representar e comprovar os atos, né? Por isso que é super importante a gente criar esse hábito de sempre evoluir, descrever, colher as assinaturas, né? Tudo aquilo que vocês já conhecem e sabem. E que agora, no grau de maturidade que vocês chegaram, né, há poucas aulas, poucos meses, vocês serão dentistas e vocês de fato percebem que no passado
Quando a gente via aquele instrumento de forma às vezes segmentada pelas especialidades, a gente não via, né? O quão é tão importante ver que a descrição sumária, atualização, forma legível de escrita é importante, né? Aí a gente, às vezes quando examina aqueles prontuários muito antigos, a gente começa a perceber, puxa, faltou isso, faltou aquilo, sentir a necessidade desse dado, sentir a evolução que aquele paciente passou, às vezes a gente não entende uma imagem, se aquele procedimento foi realizado, se não. Então, se não tem esse registro, fica difícil. A gente lá na frente comprovar de fato que aquilo foi realizado. Né? E muitas vezes o paciente pode também omitir coisas, ou ele não foi orientado que foi feito aquele procedimento. Né? E muitas vezes a gente vai ficar com aquela interrogação porque aquilo ali não foi registrado. Então, para a gente ter esse respaldo legal, jurídico, para não incorrer nenhum crime, né, de negligência, imprudência, imperícia, de fato o prontuário vai ter essa legalidade, seja no julgamento ético profissional no conselho e como também no fórum civil. Né? Então, por isso que a gente sempre fomenta e induz, né, que vocês de fato tentem a descrever, não só apenas na disciplina de núcleo de diagnóstico, mas em todas elas. Né? Porque a gente sabe que é corrido, é exaustivo, é um paciente atrás do outro, tudo isso. Mas esse registro ele deve ser feito para, de fato, garantir esse respaldo legal, né? Caso incorra, né? Então, a principal importância, e de fato vocês compreendem isso muito bem e já fazem com muito zelo e com propriedade, que é o exercício e o registro do exame clínico, muitas vezes contido lá na ficha clínica, né, que é um dos segmentos que existe no prontuário. Então a gente sabe que o exame clínico ele reúne dois eventos importantes, que é a anamnese e o exame físico. Nessa anamnese vai estar associado e destrinchado toda a história familiar, médica e dentária daquele determinado paciente, associado a esse conjunto de sinais e sintomas que muitas vezes são vinculados pelo próprio doente, pelo paciente, depois eles vão ser checados, né, através de um exame físico geral, composto de um exame extra e intraoral, né, intrabucal, de modo que isso proporcione uma abordagem integral do paciente. Né? Então a gente sabe que esse exame clínico ele deve ser minucioso para que a gente consiga de fato promover essa cascata performado, né, contido no prontuário. Então, esses sinais e sintomas, sejam eles clínicos e subclínicos, muitas vezes o clínico ele é comprovado através do exame clínico, né, associado ao exame de anamnese, né, a investigação da anamnese associada com o exame físico, e muitas vezes, quando subclínicos, resta-nos lançar mão dos exames complementares. Esses exames eles vão ser também contidos, localizados nesse prontuário. Aí vem os exames radiográficos, os exames laboratoriais, os pareceres, tudo isso vai ter que estar vinculado, né, a associar esse exame clínico e esses exames complementares a fim de ter um desfecho único, que é um diagnóstico correto, com a possível decisão terapêutica também assertiva, a fim de traçarmos um plano de tratamento e, com isso, ter um desfecho de saúde oral melhorada daquele indivíduo. Né? Então, esse prontuário ele contém essa cascata de performance que a gente sempre tem que ter esse trato fino de realizar. Então, se eu não faço um desses passos bem, com certeza o desfecho, o diagnóstico será incorreto, eu também terei uma decisão terapêutica equivocada e, consequentemente, não saberei aplicar um tratamento
evidente, né? Um tratamento conclusivo, assertivo para aquele paciente. E com isso, proporcionar um desarranjo da saúde desse indivíduo, seja ela oral ou como um todo também, que a gente sabe que uma má saúde oral tem uma repercussão na saúde global, né, daquele indivíduo. Nós sabemos que a melhora, a evolução desse prontuário, eles se deve, né, por conta de uma medicina mais abrangente, de uma medicina oral mais abrangente, né, onde a gente tem que associar o indivíduo como um todo, não apenas a saúde dentária como no passado, tanto que os prontuários no passado era apenas uma ficha de papelão, né? Acho que vocês já viram, em algumas clínicas ainda isso perpetua, existe, mas é um grande equívoco a gente pensar dessa forma, né? Da saúde oral apenas ser a saúde dentária e apenas dados superficiais serem registrados, né? Então isso cai por terra atualmente. Tanto que a gente tem com a evolução atual os prontuários digitais, né, onde através de um tablet eu consigo fazer toda a análise da anamnese, registrar também o exame físico, né, isso o odontograma. Então existem hoje programas, softwares que vinculam, né, essa ferramenta importante digital que faz com que a gente consiga registrar com mais vigor aquelas anotações, atualizar com mais dinâmica, acessar isso em qualquer ambiente, né? Então, os prontuários digitais, eles contêm, né, uma ficha clínica, uma ficha de anamnese, o exame físico, o odontograma, plano de tratamento, todo o arsenal que a gente consegue encontrar no prontuário físico, né? Então seria uma evolução. Infelizmente a faculdade ainda não tem a adoção desse sistema, né? No passado foi traçado a gente realizar essa ferramenta digital, mas a gente, por conta de problemas administrativos e também financeiros, a gente não conseguiu ainda implementar. Mas é o futuro. E vocês, hoje no mercado de trabalho e no consultório de vocês, vão ter, né, essa realidade mais próxima. Então a gente sabe, atualmente a gente tem esse prontuário físico, né, administrado pelas clínicas de odontologia de ensino, né, pela COI, através desse instrumento aqui projetado na figura, e aí a gente tem vinculado a esse prontuário, né, além da anamnese, do exame físico descrito lá e também dos exames complementares, a gente traça um plano de tratamento associado a um orçamento, né, que vocês estão fazendo agora, né, com mais dinâmica, de forma global, não apenas segmentado para aquela especialidade, né, mas vocês conseguem fazer de uma forma geral, né, por isso que existe essa disciplina. E o interessante é a gente traçar esse orçamento vinculado ao plano de tratamento e fazer com que o paciente consiga aderi-lo, né? E isso é importante. Isso vai ser o dia a dia de vocês, né? Fazer a vinculação dos preços. Muita gente fica tímido, né? Quando diz que uma coroa custa cento e poucos reais. Vocês vão ver que tem pacientes que não vão ter condição de pagar e fazer essa negociação, ela é importante para o futuro. Então, por isso que vocês vão ver que a gente vai sempre estar falando nesses custos, porque é até importante lá na frente, quando vocês forem, né, entrar no mercado de trabalho e muitas vezes vincular essa anotação de dinheiro, fechar planos de tratamento, parcelamento. Isso faz muito parte hoje em dia da odontologia, né, do marketing da odontologia. Né, ter essa facilidade de negociar preço, parcelamentos, formas de tratamento. Vocês vão ver que os pacientes ficam, às vezes, bastante desmotivados com os valores, né? Muitos querem parcelar como se fosse comprar, por exemplo, um eletrodoméstico. E, de fato, a saúde não pode passar por essa premissa. Apesar dos tratamentos odontológicos perdurarem por muito tempo, mas eles têm que entender que existe uma linha do tempo e ao longo do tempo aquilo ali, né, aquele tratamento precisa de uma perícia, sempre de uma
de uma nova abordagem, né? No passado a gente fazia, por exemplo, esses orçamentos, esses planos de tratamento por um período de 6 meses. Hoje a gente sabe que a gente utiliza de outra forma, né? Pelo perfil da pessoa, né? Pelo tipo de comorbidade que ela tem e assim por diante. O plano de tratamento é criado dessa forma, então vocês estão mais habituados a fazer, né, essa performance a fim de ajudar, de projetar melhor esse plano de tratamento e vocês terem um raciocínio do todo mais lógico e fazer os caminhamentos mais adequados, né? Então, essa folha adicional que existe atualmente, ela tenta racionalizar de forma mais objetiva, né, o que se tem para fazer naquele determinado paciente. Pode ser que quando a gente encaminhe para os núcleos, isso caia por terra, mas o exercício de fazer isso é o que é o mais importante. Por isso que muitas vezes existem dois planos de tratamento para aquele indivíduo, porque muitas vezes está vinculado aos custos ou à indicação mesmo do perfil clínico daquele indivíduo, né? Então, por isso que ter o hábito de fazer, planejar esses planos de tratamento são importantes agora nesse momento. E atualmente a gente utiliza um termo mais de marketing para essa consulta inicial. Ao passo que quando os pacientes procuram os atendimentos, a gente trata de uma forma mais genérica como check-up odontológico. Obviamente que esse check-up odontológico ele culmina numa coisa importante, que é a prevenção. Prevenção de doenças orais, sejam elas doenças vinculados ao complexo dentino-polpa, né, ao complexo odontológico, ou também aos tecidos moles, como, por exemplo, fazer prevenção do câncer de boca, né, que acho que, por mais que a gente não milite nessa área, a gente deve estar preparado para esse olhar, né? Sempre examinar as mucosas, ver alterações que possam existir, ver as alterações de desenvolvimento e lesões que porventura possam ter incipientes, né? Saber, entender e relembrar das desordens potencialmente malignas são importantes. Então, o check-up ele vem para isso, né? Apesar de estar muito vinculado à parte odontológica. Então, eu coloquei para vocês no documento, lá vinculado no WhatsApp, uma sugestão de protocolo check-up odontológico, se bem que não é uma coisa adotada lá na clínica, né, mas a gente coloca essa sugestão, como esse check-up ser dividido em 3 partes, onde a gente faz a primeira parte, que é a entrevista, a anamnese, depois a gente parte para a porção mais específica do exame físico. Vejam que nessa performance, a gente trata a equipe auxiliar como gestor de saúde bucal, que é uma pessoa que pode nos auxiliar. Dentro desse exame, a gente pode, para alguns eu mostrei hoje, os outros que não viram, a gente vai tentar fazer para que vocês possam conhecer, que é a videoroscopia. Através da videocâmera intraoral, a gente consegue ter uma performance de exame mais minuciosa, mais detalhada, e a gente consegue mostrar isso ao nosso paciente. E isso por trás disso tem uma coisa muito boa, que é a fidelização da consulta. Quando a gente geralmente oferece essa ferramenta, faz com que aquele paciente crie conosco uma fidelização no tratamento. Então, quando a gente oferece uma consulta mais elaborada, faz com que o paciente, de fato, fique mais seguro em continuar aquele plano de tratamento conosco. Então, essa performance de videoroscopia, fazer o registro, tirando foto e mostrando para ele o que se deve fazer, o que se precisa fazer, seja uma restauração desadaptada, uma cárie, uma lesão, e quando a gente mostra para ele, ele fica mais encorajado em melhorar aquela situação. E geralmente quando a gente faz a fotografia inicial e final, a gente consegue de fato fidelizar esse paciente e muitas vezes através dessa videoroscopia, né, a gente tem lá essa videocâmera que a gente consegue ver um exame mais acurado desse paciente, a gente consegue fazer um controle de risco para ele muitas vezes, né?
onde a gente vai categorizar esse risco a ponto de fazer a marcação da alta para as consultas breves através de riscos, né? Fazendo, por exemplo, consultas de retorno de 2, 4 a 6 meses, a depender do que a gente encontra. Então, quais os critérios que eu posso utilizar? Por exemplo, placa visível, cárie ativa, histórico de cárie, sangramento gengival, a dieta cariogênica dele, através também da cialometria, onde a gente pode hipotetizar e muitas vezes concretizar que esse paciente tem um déficit de salivação, né, uma hipossalivação, uma xerostomia e também condições sistêmicas. Então, a depender da saúde global desse indivíduo, a performance desse exame pode ser melhorada. Então, muitas vezes a gente faz e traça o perfil desse paciente através desse check-up de controle de risco odontológico. É, Gostaria da gente poder implementar isso nas clínicas, nos núcleos, mas ainda muitas vezes, né, os colegas têm resistência, até porque vocês precisam também, de fato, exercitar procedimentos. A gente entende isso, né? Que essa hora é a hora de vocês realmente exercitar e terem a plenitude dos procedimentos em si. Mas fica como uma sugestão da gente poder criar ferramentas de fazer com que essas consultas de alta e os intervalos proporcionados através desses critérios associados a condições sistêmicas. Por isso que geralmente as próximas aulas a gente vai falar muito dos protocolos utilizados para o atendimento desses pacientes. Então, quando a gente trata depois, na alta deles, a gente consegue, através desses critérios aqui mencionados, fazer esse risco de check-up, de controle diário, né, para que ele tenha a prevenção sempre muito bem exacerbada. Então, rever informações da ficha, principalmente a medicação, a presença de doenças, realizar esse exame físico, muitas vezes incorporado à videoroscopia, fazendo documentação fotográfica e atualizando o odotograma são importantes, avaliar a qualidade da higienização e necessário, e sempre implementar a instrução de higiene oral. Pode parecer bobo para a gente, mas sempre estar educando, fazendo educação em saúde, para eles é sempre importante reforçar. Realizar profilaxia, aplicação tópica de flúor, muitas vezes isso é um bônus para a consulta, e às vezes a gente, naquela consulta inicial, fazendo esse exame, consegue muitas vezes achar e avaliar melhor outras alterações dentárias e faz com que aquela consulta seja cobrada, né, por um valor específico, e finalizar o plano de tratamento e encaminhar esses pacientes para as devidas especialidades, caso isso ocorra. Obviamente que essa performance de atendimento pode ser mais aplicada a depender do grupo de comorbidade que aqueles pacientes possuem. Então a gente mais à frente vai tratar mais sobre essas condições sistêmicas que eles possam vir a ter, e isso com certeza influenciar nessa performance tanto da anamnese como também do exame físico que a gente pode propor para esse controle, para esse check-up de controle de risco odontológico. Então fica essa sugestão